Que fenômeno. Esse fenômeno eu já conheço ele há muito tempo. Inclusive tem no nosso canal Cuidado com a Oração. O que está acontecendo com você, minha filha, no bom sentido, né, como pastor, é que você não está orando pelas pessoas. Você está absorvendo os problemas das pessoas. Isso é um isso é um perigo danado. Porque se um médico for absorver a doença de todas as pessoas, ele se lasca. Ele tem que curar as pessoas sem absorver o problema delas. E aí onde acontece o perigo da oração. Olha o vídeo, o perigo da oração. Olha o vídeo, perigo da oração. Olha o vídeo, perigo da oração, João de Assis. Ninguém fala que a oração tem perigo. Ninguém. O único leso que falou que a oração tem perigo sou eu. No ar, ao vivo. A oração é muito perigosa, que você pode tirar a doença de alguém e botar em você mesmo. Então, tem que ter um curso, alguma coisa que ensine as pessoas a orar. Porque se elas orarem loucamente, elas poderão absorver todos os problemas da pessoa. Então, Lu lascou. Fulu lascou. Que é isso? É grego. Fulu lascou? Então, assim, não pode orar por alguém sem legalidade. Tem alguns doidos que não merecem você orar, nem lembrar o nome, tá? E se revoltam contra você quando você não ora por eles. Você não é obrigado a orar. Muitos pastores já se separaram seus casamentos porque orou, né? O caso mais engraçado, inclusive foi ao vivo, o cara falando aqui comigo, foi o cara da rolha. Que ele queria que um cara deixasse uma prática, e o cara gostava da prática, e ele disse, eu vou orar para você deixar. Aí o cara disse, eu não quero que você ore, que eu gosto. E apareceu uma rolha na bunda dele. E aí ele foi para o proctologista. Que rolha foi essa? O proctologista desconfiava que era um tumor, mas não tinha tumor. Mas ele sentia uma rolha na bunda. Olha. Aí o cara disse, é engraçado porque não é na tua. Mas, ou seja, ele foi orar com o cara à força, velho. Você não pode orar à força. Então, é o perigo da intercessão. Orar, mas tem que ter legalizado. Não o demônio ataca você. Não está na Bíblia? O cara foi orar lá, o demônio, quem é você? E meteu o cacete. Tem uma dúvida. Quando eu oro por alguém, eu vou vomitar. E a pessoa curada depois de vomitar. Que fenômeno é este? Esse é o fenômeno que você se engualha a pessoa e aí você absorve o problema dela. Enquanto você estiver vomitando e a pessoa ficando boa, tudo bem. Mas no dia que você não vomitar e a pessoa fica boa, você fica doente. Esse caso da rolha foi um deles e outro foi em Recife. Era uma missionária da Igreja Batista. Eu me hospedei muito na casa dela. E ela gostava muito de orar pelas pessoas. E então ela encontrou uma mulher que tinha problema com demônios. E ela chegou a falar com o demônio, dizendo, você ataca ela que ela é fraca. Eu sou forte, me ataque para você levar nas funças. Aí o demônio começou a atacar ela. Foi. Aí ela estava conversando com a gente, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eu sou muito forte. Aí sim, como eu estava falando, aí eu... parecia uma leseira. Mas, uau, velho! Os espíritos que estavam na outra ficou atacando a missionária. Eu digo, não, missionária, a senhora está errada. É porque eu intercedo, pastor, eu fico na brecha, eu entro na guerra. Ei, quem é um guerreiro é Jesus. Epa! Quem tem que guerrear com esses bichos é Jesus. O pastor, ele tem que guerrear porque tem legalidade. Se alguém vai pedir a oração ao pastor na igreja, então o pastor tem legalidade, porque você foi à igreja. Se alguém me faz uma pergunta, eu tenho legalidade. Se alguém pede para eu orar, eu tenho legalidade. Mas se o cara diz, eu não quero que você ore, então se dane, por favor. Tudo bem, se vire, né? Mas orar sem legalidade é para se lascar, velho. E eu ficava mesmo, porque ela fazia e não percebia. De noite ela dava uns berros de noite. Aí o filho dela dizia, mamãe está com pesadelo. Que era todo mundo morando na mesma casa. Era o filho casado, a filha solteira, todo mundo morando na mesma casa, lá no Recife, né?
E ela conversando comigo, ela disse, eu oro mesmo, pastor, eu entro na briga, eu vou no cacete. Aí eu digo, amém. Porque às vezes a gente tem isso como fé, né? Mas quando ela começou a dizer que tinha uma jovem na igreja, que o demônio ficava entrando e saindo, que é demônio hereditário, fica entrando e saindo. Você tem que fazer um ritual para ele não ficar entrando e saindo. Então ela ficou na frente e disse, você entra nela porque ela é fraca, eu sou forte. Então, se meta comigo. Eu acho que o demônio... Olha, não desafia o demônio. O demônio aceita qualquer desafio. Não desafia. Vê o cara quer dar uma de fé, fica cheio de enfesado. Não precisa desafiar o demônio. Não precisa. Não precisa, não. Então, assim... Ela tem esse estreco-treco. Eu gostava tanto dela. Ela teve que fazer um exorcismo nela. Ela ficou meio assim, né, meio aérea, ficou meio grogue. Ela só melhorou mesmo quando ela saiu da igreja e foi para outra. Olha. E eu conversando com ela, né? Ô dona fulana, tudo bem, tudo na paz, ela contando a história, e de repente ela conversando, não sei o que lá, vai fazer careta. Aí sim, aí como eu tava contando, o filho dela olhava para mim, eu olhava para o filho. De noite, ela manifestava de noite. Ela berrava, uivava. Não precisa, dona fulana, vem cá, a senhora não precisa mandar o demônio desafiar para ele não entrar. Ele entrou. Entrou, pastor, sim. A senhora de vez em quando está fazendo uns treco-treco assim com a cara. E ela fica, olha. Então, essa questão de você orar pelos outros e vomitar, pode ser até considerada fé, tal, mas se você continuar nessa, você pode se prejudicar. Não precisa. Não precisa. Você não precisa carregar o peso dos outros. Imagina um pastor que cuida de 200, 300 pessoas. Se ele for carregar o peso de 300 pessoas, ele morre. Só tem um que carregou o peso da gente, que suou sangue. Foi Jesus Cristo. Porque ele é Jesus. Nós é tudo... Entendeu? Humanos. Então, continue orando, mas só ore pela pessoa quando tiver legalidade. Não o demônio ataca a pessoa. Enquanto está vomitando e a pessoa ficando boa, glória a Deus. Mas no dia que você não vomitar e a pessoa ficar boa, você fica doente. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos conversar? Eu estou aqui para conversar. Tá? Então, tá bom. Tá, então, as pessoas... Veja, o nome do vídeo é Perigo da Oração. A igreja não fala nisso. Assim, por exemplo, eu posso orar pelo Brasil? Posso, porque eu sou brasileiro. Eu posso orar pela minha esposa, meus filhos? Posso, porque eu sou o marido, que manda nela sou eu, tá? E os meus filhos são meus filhos. Porém, assim, eu posso orar por fulana, se fulana querer? Não. Porque é o demônio que está em fulano ataca a pessoa. E vou dizer mais, gente. É horrível quando você ora por uma pessoa e a pessoa nem pediu tua oração. Essa pessoa vai ficar com raiva de você. E vai te fazer sofrer. Eu já orei por mulher e ficar grávida sem ela pedir. E no momento que ela ficou com raiva de mim. Por quê? Por quê? É o demônio que estava impedindo dela engravidar. Quando ela engravidou, eu levei o nome dela para o monte, ela deu o nome, queira ou não, foi um pedido muito assim. O pedido mais foi eu. Escreva o nome aí para eu levar. Olha. Obrigado, pastor. Eu vou fugir das pessoas que me pedem oração. Assim, não. A pessoa pediu oração, aí você está legalizado. Porém, você não pode abrir sua alma para levar o peso de ninguém. Bem, isso é um conselho, tá? Não estou dizendo que aí é com você, né? É um conselho. Estou dizendo que as pessoas que fazem isso se ferram. O cálice, quem bebe é Jesus, quem liberta as pessoas é Jesus. E tem muitas pessoas problemáticas. Você tem capacidade, eu tenho capacidade de curar as pessoas e todas as pessoas que nos procuram.
e levar sobre nós o peso delas? Não tem. Não tem. Hã? Então, assim, você deve jogar para Cristo. Até as rezadeiras católicas, eu tenho muitas amigas rezadeiras, senhoras de 80 anos, elas nunca oram de noite, e quando ela ora, ela manda o sol levar. Ela nunca ora de noite. Eu disse, por que a senhora nunca ora de noite? Ela disse, não, para o mal ficar dentro da minha casa, quem puxa é o sol. Então, assim, elas não querem levar o peso das costas de ninguém. Porque seria muito difícil. Cristo levou e suou lágrimas de sangue. Entendeu? Então, quando você orar por alguém, joga para Cristo. Entendeu? Joga para Cristo. E, pastor, isso é verdade. Isso já aconteceu comigo. Agora eu oro por quem tiver legalidade. E aí é o seguinte, aí tem a mulher um dia chegou aqui, aí bateu no portão da minha casa, pastor Joinho está aí? Aí a mulher está, eu digo sim. Não é porque passando tantas casas, tem uma mulher lá manifestada com a faca na mão, querendo matar o marido. Eu digo, a senhora é o quê dela? Ela disse, não sou nada não, eu passei só no meio da rua, eu sei que o senhor é pastor, o senhor pode ir lá? Eu digo, não vou agora não. Se um filho dela, alguma coisa, vier, isso é um demônio de morte. Aí eu vou lá, mas eu não vou porque você não tem legalidade. Mas eu não fui essa explicação toda que a pessoa não vai entender. Eu disse, se alguém da família chamar, eu vou. Mas ninguém da família chamou. Ela deu show, puxou faca no meio da rua, tentou matar o marido, a polícia chegou, prenderam ela, deram um calmante nela, tal. Era um espírito de morte, a tal ponto que depois de alguns tempos, alguém da família dela se matou. Então, olha, eu não falei, é um espírito de morte. Mas a mulher que veio pedir oração, ela não tinha legalidade nenhuma. Ela estava passando na rua, ela viu a mulher berrando lá, dando grito de demônios, e ela disse, então eu vou chamar o pastor. Sim, mas assim, que legalidade eu tinha de chegar lá? Entendeu como é a coisa? Isso é muito sério. Ao interceder por alguém, você pode interceder por um pastor, pode interceder por um político, tem um político aí que está precisando de muita intercessão, porque nós gostamos dele e fazemos parte da ideologia dele. Mas no momento que você entra numa briga espiritual sem ter legalidade, o demônio ataca você. Está na Bíblia que o cara que foi expulsar demônio, o demônio disse, eu sei quem é Pedro, eu sei quem é Paulo e quem és tu. Né? Entendeu? Então assim, procure legal e não leve o peso de ninguém. Vê uma pessoa com problema no casamento, você vai levar o peso dela? Vê uma pessoa com doença, você vai levar o peso dela? Não, quem tem que levar é Jesus. Aí você ora e apresenta Jesus, tem que mentalizar é Jesus. Porque às vezes a gente tem um discurso bonetinho. Sabe o que é bonetinho? É sabonete? É bonetinho. O pastor fica dizendo, interceda pela pessoa, chore pela pessoa, viva como se essa pessoa fosse você. Ele faz isso? Faz uma merda que faz. Faz não. Primeiro que ele ia ter o quê? 200, 100 membros para fazer, ele não faz. Segundo, no momento que ele faz isso, ele pode ser atacado pela entidade que ele está enfrentando. Entendeu? Então assim, a legalidade é muito importante. Isso faz parte de uma lei no mundo espiritual, né? Ok? Tem alguma pergunta? Não é fugir de orar, é porque tem gente que, né? Nós precisamos de oração, de orar um pelo outro. Então, se você sonha com alguém, ou você recebe o pedido de alguém para orar, então você está legalizado. Mas esse negócio de interceder, na minha época era os pastores tudo dando um de bonitinho. A gente não precisa dar um de bonitinho. É verdade, pastor, isso nos prejudica, faz isso
e dizem, orem. Aí os pastores chegavam e diziam, ore, chore. Bem, eu oro e choro se tiver legalidade. Se não tiver, eu não oro e nem choro. Eu não posso levar o mundo nas costas. Você também não pode. E esses pastores que fiquem, ore, interceda, tal. Eles não fazem isso. Eles não fazem. É muita gente. Então você tem que apresentar o povo a Deus, e quem cura é a fé. Quem cura é Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Vai em paz. A gente apenas incentiva, como a gente acende um fogo e abana. É a sua fé que cura você, não é o pastor Joilson, não é a irmã Dondona, Dedena, Duduna, é a sua própria fé. Se você acreditar, acreditou. Se não acreditar, Cristo disse, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou. Olha, quantas vezes Cristo não disse isso? Então assim, e teve casos que Cristo curou a pessoa sem a pessoa querer, e esse cara se revoltou contra Cristo, que foi aquele deficiente do poço lá de Betesda. Aquele deficiente era um covarde, ele se revoltou contra Cristo, e por causa dele foi o primeiro planejamento para matar Cristo. Então assim, tem gente que também quer que você leve o peso deles. Não, você não pode levar o peso de ninguém, porque você não tem costa para isso. Você tem que interceder, jogar para Cristo, e a pessoa, ela vai ter fé, e aquela fé é quem vai salvar ela. Porque foi o pastor fulano. Não, pastor não salva ninguém. Padre não salva ninguém. É a tua fé que salva. Mas nós não somos humildes o suficiente. É a sua fé. Quantos milagres acontecem nessa igreja online? Você acha que é caso de Joyce de Assis não. É Jesus e a tua fé. Joyce de Assis é apenas um pregador que prega a fé. Entendeu? É a tua fé. O poder sai de dentro de você. É você que acredita que vai ser feliz e é feliz. E tem gente que acredita e vai com tudo. Aí tem gente que acredita, consegue uma bênção, mas não acredita para conseguir a outra. Cristo diz quantas vezes, pode procurar aí na Bíblia, quantas, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou, mulher, grande é a tua fé. É a tua fé, porque a gente, tá entendendo? O pastor é um incentivador, é como se fosse um treinador, bora, agora vai, bora. Não é o pastorzão, poderosão. Eu sei que cada um tem uma energia, tem dom, tem a unção, entendeu? Mas, na verdade, lá no fundo, o frigir dos ovos, quem salva você é a sua própria fé. A sua fé cura, salva e liberta. Agora, é um perigo, porque acaba com a vida da pessoa. Você interceder por outro, sem outro querer, ou ficar assim na brecha, entendeu? Eu já vi missionário separar da esposa, porque orou por um casal tão lindo que havia na igreja, eles começaram a brigar, eles queriam separar mesmo, um não gostou mais do outro. O que pode fazer? Não, mas eu sou pastor dessa igreja, eu não vou permitir isso. Mas eles estão querendo separar. Não vou. Pois tá bom, vá. Nem conseguiu fazer voltar o casal e separou da mulher dele. Então, o que foi? O demônio que estava atacando aquele casal. O casal não foi lá pedir. O casal era apenas da igreja. Então preste atenção, tá? Preste atenção e interceda, ore pelos seus filhos, que você tem legalidade plena, seu marido, legalidade plena, seu pastor, você tem legalidade porque é seu pastor. Se o pastor Joyce de Assis diz, ore por mim, então você tem legalidade para orar pelo pastor Joyce de Assis e por qualquer um de nós que está em espírito de oração. Porém, assim, pessoalmente, não se meta muito nisso não. Pessoalmente assim não. Porque a própria pessoa liberta ficará com raiva de você. Eu já vi isso de cara. Que às vezes a gente torce tão por uma pessoa e essa pessoa se revolta contra nós. É como se o demônio ficasse com raiva. Eu não pedi. Entendeu como é a coisa? Ok?